Boas-vindas a quem acompanha o programa. Hoje a gente tem uma daquelas jornadas que, olha, mudam completamente a forma como a gente enxerga o nosso dia a dia. Com certeza. A nossa missão nessa análise profunda de hoje é embarcar numa viagem cronológica pela história da educação no Brasil. A nossa pilha de fontes aqui tem transcrições de aulas em vídeo, análises sociológicas pesadas, documentos históricos, tudo para entender os momentos-chave e as mudanças drásticas que o sistema educacional sofreu ao longo dos séculos. E o nosso objetivo com essa imersão não é de forma alguma só jogar datas ou nomes de leis no ar. A ideia é entender as engrenagens, sabe? Mostrar que a escola nunca foi um ambiente neutro. Exato. Pelo contrário, né? Ela sempre funcionou como um reflexo super direto de quem estava no poder e das necessidades econômicas de cada época. E as fontes deixam isso muito claro. E para quem está ouvindo a gente agora, entender essas raízes é a chave para explicar as desigualdades e os desafios estruturais absurdos que a gente vê nas escolas e nas universidades até os dias de hoje. Não dá para olhar para a defasagem de hoje sem entender como o projeto começou. Então, certo, vamos destrinchar isso. Começando lá no período colonial, em 1549. Lá atrás. Com a chegada dos jesuítas, liderados pelo padre Manuel da Nóbrega. Os documentos apontam que eles desembarcam trazendo um método pedagógico assim extremamente rígido, o famoso Ratio Studiorum. Sim, e tem um detalhe pedagógico aí que muda tudo. Esse Ratio Studiorum não era só um guia de aulas normal. Não mesmo. Era um manual minucioso de controle. E o que é fascinante aqui é que, desde o primeiríssimo momento, a educação em terras brasileiras já nasceu profundamente dividida em classes. Ela operava em duas vias que se excluíam. Uma via para os povos originários e outra totalmente diferente para os colonizadores. Isso. As fontes sociológicas mostram que havia um modelo focado só na catequese e em operações muito, muito básicas para os povos indígenas. Um processo etnocêntrico mesmo que, segundo os textos, apagava as culturas nativas. Já o ensino daquele Ratio Studiorum clássico, mais culto, era um privilégio inteiramente voltado para os filhos dos colonos. E essa dinâmica ditou a regra do jogo por muito tempo, né? 2 séculos. Pois é. Foram 210 anos de monopólio jesuíta, onde, segundo as análises, praticamente não teve espaço para pensamento crítico na sala de aula. Era só memorização e fé. Servindo direitinho ao projeto colonizador europeu. E essa fase só termina com uma ruptura abrupta. Em 1759, o Marquês de Pombal expulsa os jesuítas. Ele estava muito influenciado pelo iluminismo e pelo despotismo esclarecido, né? Ele queria uma educação a serviço do Estado, focada na razão. Só que o resultado prático disso foi um apagão educacional. Total. Ao tirar de cena a única ordem que administrava o ensino, a educação brasileira praticamente voltou à estaca zero. Ficou estagnada por décadas. E esse vácuo estrutural leva a gente direto para o Império. Dando um salto aí para 1808, a família real chega no Brasil e eles investem alto, mas só no ensino superior, tipo academias militares e medicina. Para as próprias necessidades da corte. Exatamente. A educação básica foi completamente esquecida. Tem um dado nas nossas fontes que é alarmante. Em 1844, o Brasil tinha umas 250 mil crianças, mas só 2.400 estavam matriculadas. É um abismo de acesso gigantesco. E mesmo quando eles tentam criar algo de excelência, tipo o Colégio Pedro II em 1837, era um ensino secundário super elitista. Além da barreira de classe, tinha uma divisão de gênero institucionalizada que era pesada. Muito. Até porque a lei de 1827 prometia instrução primária, mas na prática os currículos eram bizarros. Divididos por gênero? Os meninos aprendiam geometria e frações. As meninas eram limitadas a operações super básicas e prendas domésticas, tipo costura. Tem uma frase nos debates do Senado da época que é chocante. O Visconde de Cairu soltou no plenário o seguinte: Deus deu barbas ao homem, não à mulher. Nossa. Essa era a justificativa oficial para negar matemática avançada para as mulheres. E o objetivo não era formar mentes pensantes, né? Era preparar esposas para a elite patriarcal.
Mas voltando para a questão das massas, o Império tentou baratear o ensino usando o método Lancaster, que veio da Inglaterra. O famoso ensino mútuo. Como funcionava isso na prática? Olha, a infraestrutura era mínima. Imagina um galpão com centenas de alunos. Tinha só um professor, que ensinava a lição para monitores, que eram os alunos um pouquinho mais velhos. Certo. E esses monitores repassavam a lição mecanicamente para o resto da turma enorme. Era uma linha de montagem industrial de crianças. Exato! E se conectarmos isso ao cenário maior, puxando as análises de Michel Foucault que estão nas nossas fontes, fica nítido que em método Lancaster não formava pensadores autônomos. Era uma sociedade disciplinar, focada em adestrar corpos, manter fileiras, punir fisicamente e criar súditos bem submissos ao Estado e aos latifundiários. E essa lógica continua firme e forte quando a gente avança para a Primeira República, a partir de 1889, a República Velha. A famosa política do café com leite. Isso. E olha, apesar das reformas de Benjamin Constant tentando um ensino mais leigo e depois a do Rivadavia, o poder continuava com a elite agrária. O analfabetismo era assustador, viu? Cerca de 65% da população em 1920. A educação continuava sendo monopólio dos ricos. Mas o cenário urbano estava mudando, e as fontes dividem bem as coisas nessa época em 3 correntes disputando espaço. Quais eram? A primeira era a pedagogia tradicional. Foco no professor como o dono da verdade, alunos passivos, era uma herança lá dos jesuítas muito defendida pelos conservadores. Certo. A segunda era a pedagogia libertária, ou anarquista. Essa veio com os imigrantes europeus para o proletariado urbano. Eles focavam em resolver problemas sociais do dia a dia e buscar uma sociedade mais igualitária. Batia de frente com o sistema? Totalmente. E a terceira, que começava a ganhar muita força, era a pedagogia nova, focada no aluno com forte influência da Europa e dos Estados Unidos. Olha, é aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque a gente entra nos anos 30. A industrialização brasileira passa a exigir mão de obra qualificada. E em 1930, Getúlio Vargas cria o Ministério da Educação e Saúde. Uma virada institucional. Sim, e a Constituição de 1934 estabelece pela primeira vez na história a educação como um direito de todos. É nesse caldeirão que surge em 32 o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Esse documento tem uma importância colossal nas fontes. Foi redigido por intelectuais de peso, como Anísio Teixeira. Eles exigiam publicamente uma educação pública, laica, gratuita e universal. E eles bebiam muito na fonte filosófica do John Dewey, né? O pragmatismo. Isso mesmo. Sai a memorização passiva e entra a aprendizagem ativa. Experimentação, resolução de problemas reais, a escola passa a ser vista teoricamente como um laboratório de democracia para formar cidadãos ativos. O currículo tinha que ser flexível para respeitar a cultura local do estudante. Mas aí vem as contradições do Brasil. Sempre vem. As fontes pontuam que, no Estado Novo, em 37, o Vargas impõe uma ditadura. Ele centraliza o poder e foca puramente no ensino técnico para as indústrias. Ele retira da Constituição aquele trecho que dizia que educação era um direito de todos. E também é nessa época que nasce a UNE, a União Nacional dos Estudantes. O que nos leva para a fase da redemocratização, depois de 45, e para os anos 50 e 60, que as fontes descrevem como um período de embate feroz. Muito feroz. É a luta pela LDB. De um lado, os pioneiros defendendo a escola pública. Do outro, os defensores da escola privada. E a primeira LDB só sai em 61. E, paralelo a isso, surge lá em Pernambuco aquele movimento revolucionário de cultura popular liderado pelo Paulo Freire, focado na alfabetização de jovens e adultos. Exato. E, detalhando o que as fontes trazem sobre esse período de forma bem parcial, a gente vê que o golpe de 1964 interrompe esse Plano Nacional de Alfabetização. Sim, o cenário muda bastante. O governo militar implementa acordos com os Estados Unidos, os acordos MEC, o ZAID, e tem um ponto de pressão enorme aqui. Em 68, o país tinha 125 mil alunos aprovados no ensino secundário,
mas não tinha vaga na universidade para eles. Um gargalo estrutural absurdo. Para lidar com isso, o governo militar aprova a reforma universitária de 68, na gestão do ministro Jarbas Passarinho. Foi aí que instituíram o vestibular classificatório como a gente conhece. Em vez de só atingir a nota, virou uma competição pelas poucas vagas. Exatamente. As fontes também relatam a implementação do Decreto-Lei 477. Esse decreto permitia a expulsão sumária de professores e alunos que fossem considerados subversivos. E, no meio de tudo isso, o ensino fundamental obrigatório foi expandido para 8 anos e o setor privado no ensino superior ganhou muito espaço. Um espaço gigantesco que reflete na nossa base universitária até hoje. Mas avançando para o fim do regime militar, a gente chega na Constituição Cidadã de 88 e depois na nova LDB de 96. Marcos legais super importantes. Sim, elas consolidam o ensino fundamental obrigatório e gratuito e finalmente trazem de volta a gestão democrática do ensino público. Então, amarrando tudo isso, o que isso significa, né? Fazendo uma grande síntese para quem está ouvindo, a gente vê que a escola começou como um projeto de catequese jesuíta. Virou ferramenta de disciplina e controle no Império, atendeu quase que exclusivamente as elites na República Velha. E aí lutou para ser um espaço democrático com a escola nova e, mais tarde, com a Constituição de 88. O ponto prático de entender essa linha do tempo é que ela explica o nosso presente. Ela explica porque ainda hoje quem está na linha de frente enfrenta gargalos burocráticos, falta de autonomia e embates ideológicos constantes sobre os currículos. E o desafio crônico da valorização dos professores, claro. Exatamente. A escola é um espelho muito dinâmico das relações de poder da sociedade. E isso levanta uma questão importante, sabe? Uma provocação final baseada nessas tendências todas que as fontes mostraram. Manda. Se a história deixou claro que o modelo educacional sempre se adaptou à economia da época, seja da monocultura escravocrata até a Revolução Industrial, o que a nossa atual era da inteligência artificial vai exigir das escolas de amanhã? Nossa, essa é a pergunta de $1 milhão. Será que a tecnologia vai finalmente conseguir romper as barreiras de classe na educação? Ou será que a gente vai só criar uma versão digital daquele antigo método Lancaster, controlando o aprendizado agora por meio de algoritmos? Olha, essa é uma reflexão gigante para quem escuta a gente levar para casa hoje. Olhar para as telas e para as salas de aula com essa perspectiva histórica. Queria agradecer muito a companhia de quem ficou com a gente até aqui, nessa imersão profunda. Continuem questionando o que está ao redor de vocês e mantenham o senso crítico sempre alerta. Até a próxima!